bloco anterior eu lembrei quais são os 5 mistérios gozosos, os 5 dolorosos, os 5 dolorosos. E agora, quais os mistérios gloriosos? No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição de Jesus. Lucas, capítulo 24. No segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Lucas 24, 51, 52. No terceiro mistério, a vinda do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 13. Quarto mistério, a assunção de Maria ao céu. E podemos meditar sobre Efésios 1, 4. No quinto, a coroação de Maria. Lembrando Apocalipse, capítulo 12, especialmente o versículo 1. E depois terminamos aquele mistério gozoso, luminoso, glorioso, doloroso, glorioso, com uma salve rainha. Aclamamos Maria como nossa rainha e nossa mãe protetora. Talvez você se pergunte, como nasceu o rosário? Qual a origem dele? Lá pelo século XI, quando os mosteiros começaram a se expandir, havia um problema sério, que todos os monges deveriam rezar os 150 salmos cada dia. Mas havia aqueles que não sabiam ler. Então, pediu-se a eles que rezassem 150 Ave Marias, já que não sabiam ler os salmos. Enquanto não aprendessem decor, que rezassem 150 Ave Marias. Uns 3 séculos depois, o monge dividiu essas 150 Ave Marias em 15 blocos de 10. No século V, melhor 15º, em cada uma dessas 10 Ave Marias foi colocado um mistério da vida de Jesus. E no século XVI, tivemos a aprovação do rosário como ele tínhamos até recentemente. Isto que de Pio V, em 1569, que aprovou o rosário, eu disse como tínhamos até recentemente, porque João Paulo II introduziu os mistérios também luminosos. Aliás, ele deixou muito claro que era uma sugestão, mas uma sugestão que a igreja acatou com muita alegria. E a partir daí, sempre o rosário teve uma grande aprovação dos papas. Sempre aprovaram, incentivaram e insistiram para que nós o rezássemos sozinhos, em família e também em comunidade. E por que essa insistência? Eu diria que, em primeiro lugar, porque o rosário é uma oração bíblica, profundamente bíblica, uma oração baseada na palavra de Deus. E particularmente é uma oração cristocêntrica. O centro não é Nossa Senhora, é Maria. Nós contemplamos Cristo, sim, com o olhar de Maria, conduzidos por ela, mas contemplamos a Jesus Cristo. É também uma oração eclesial. Nós, como membros da igreja, contemplamos os mistérios da nossa salvação. É uma oração simples. Como são simples as coisas de Deus. É por isso que qualquer pessoa pode rezar, se sente bem com esta oração. É uma oração contemplativa. Nós contemplamos os mistérios da vida de Cristo para trazê-los para o nosso hoje, para a nossa vida. É uma oração catequética. Quanta coisa aprendemos meditando sobre a vida do Senhor. Quanta coisa Ele nos ensina à medida em que formos contemplando momentos especiais de sua vida. É uma oração muito criativa porque deixa depois
a reflexão, a meditação, a contemplação de cada um completar aquilo que nós meditamos. Então, na verdade, na escola de Nossa Senhora, esta oração tem um lugar assim muito especial, um lugar realmente único. É por isso que é uma oração que entrou tão profundamente no gosto do povo. E eu me alegro ao ver que é uma oração que tem sido mais valorizada nos últimos tempos. Aliás, o Papa João Paulo II, ele até chegou a pedir que se volte a ter aquele costume antigo. Ele não disse, mas a gente sabe que especialmente antes da televisão, de se rezar o terço em família. Em quantas casas que havia esse costume de rezar ao menos uma terça parte do rosário em família, na hora que entrou a Deus, a televisão, deixou-se de rezar. Aliás, deixou-se de se conversar, de fazer muita outra coisa bonita. Em muitos lares, a televisão impera, onipresente e onipotente. Não sabemos usá-la. Ela é que acaba comandando a nossa vida. Mas, mais do que ficar chorando sobre as trevas, vamos introduzir. E uma família, disse o Papa, que reza unida, permanece unida. Uma família que tem tempo para Deus, para ler a palavra de Deus, meditar sobre acontecimentos da história da salvação e rezar, por exemplo, o rosário, sem dúvida será uma família abençoada. E a oração do rosário está muito ligada à oração da paz. Rezar sempre, o Papa pede, rezar o rosário pela família, pela união das famílias e pela paz do mundo. Esta oração salvou a igreja de grandes calamidades, daí até o dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro, o mês do Rosário. Então vamos começar. E eu tenho certeza que na medida que você começar a rezar e se mantiver firme, você não conseguirá deixar esta oração. E notará aos poucos que sentirá a necessidade de rezar o rosário completo, nos 20 mistérios, como faz João Paulo II. Ele que é Papa na igreja, encontra tempo para rezar o rosário. E que desculpa, então, nós vamos dar para dizer que não temos tempo para isso? Mas eu tenho certeza, à medida que rezarmos, vamos sentindo os benefícios de Deus, as bênçãos sobre nós e nossas famílias, e jamais vamos querer deixar passar um dia sem dedicar um tempo a esta oração. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós.